paz do Senhor, família Batista do Calvário, boa noite a todos. Mais uma vez, eis-nos aqui entrando na sua casa através desta live, deste culto ao qual nós vamos prestar ao nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, Onipotente, Onipresente, Onisciente, que sabe de todas as coisas. E com muita alegria eu quero estar te agradecendo mais uma vez por abrir essa oportunidade de podermos estar cultuando junto. E antes de nós começarmos este culto, como eu gosto sempre de fazer e dizer, convide aí todos os seus familiares, convide os filhos, convide a esposa, avó, tio, né? O vizinho deixa na casa dele. Só manda o link para o vizinho, para um conhecido. É um modo de você evangelizar. Nós temos visto na página da igreja almas que estão sendo ganhadas, pessoas aceitando Jesus através da internet, mandando a mensagem para mim, falando: pastor, naquela hora do apelo, eu entreguei minha vida para o Senhor. Então seja este evangelista através da internet, através da sua vida, através da sua página no Facebook. Assim que você estiver aí conectado com a igreja, na página da igreja, compartilha no seu Facebook, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Ou você pode mandar o link também pelo WhatsApp para um conhecido, um amigo, aquele ao qual você quer que ele escute a palavra do Senhor, porque a primazia deste culto é a palavra do Senhor, a centralidade é a palavra, amém? Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler a partir do verso 26 até o verso 31. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 26 até o verso 31. Glória a Deus. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, uma Esther, cumprimentar a igreja, por favor. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmão Gabriel. Pode ser, igreja. Amém. Glória a Deus. Nós estamos sentindo falta dos vídeos, né? Tem uns 3 dias que nós não vimos ainda, estão sendo aí preparados, né? Problemas técnicos. Os vídeos estamos com saudades, né? Está sendo preparados, editado. O editor-chefe é o Mateus ou o Gabriel? Editor-chefe, o Mateus, está editando os vídeos. E você que quer participar aí do 30 segundos com a família Batista, entre em contato comigo, manda um ok para pastor. Eu gostaria de estar participando, e a irmã Steph vai estar entrando em contato com você para que você possa estar participando 30 segundos com a família Batista. Qual que é a finalidade, pelo que eu vi, qual que é a finalidade, Stephanie, deste projeto que Deus colocou no seu coração? Por favor. De estarmos nos sentindo mais próximos uns dos outros, pois a família Batista é uma família sempre unida, né? Sempre fomos um povo unido, festeiro, sabe? Que gosta de estar junto uns com os outros, amém? Amém. Então a finalidade é para você matar a saudade dos irmãos. Nós não estamos podendo nos reunir, né? Deixar também uma palavra de ânimo. E nós não estamos podendo nos reunir. Então a finalidade deste trabalho que a irmã Stephanie, Deus colocou no coração da irmã Stephanie, do irmão Mateus e do irmão Gabriel, é para que você possa matar a saudade dos irmãos e automaticamente ouvir uma mensagem, né, ao qual Deus deu para cada um, e por 30 segundos. Então, se Deus te deu algo para falar com a igreja, você deseja matar a saudade da igreja e você consegue fazer isso em 30 segundos, entre em contato com a Stephanie ou mande o seu ok aí pelo WhatsApp. Nós estaremos juntos aí fazendo este trabalho, que a irmã Stephanie está aí à frente, mas o irmão Mateus, editor-chefe, e o irmão Gabriel, em nome de Jesus, amém? Você que encontrou o texto de Isaías 40, do 26 ao 31, coloque aí na legenda da página da igreja: eu vou morar no céu, amém? Vamos aí estar juntos, comunicando, glorificando o nome do Senhor. Então você que encontrou, escreve aí: eu vou morar no céu. Lembrando também que no decorrer do culto, você que deseja um pedido de oração específico, pode mandar a sua mensagem na página da igreja, que o irmão Mateus vai estar anotando no decorrer do culto, e no final do culto nós estaremos levantando um clamor pelo seu pedido, por aquilo ao qual você deseja aí fazer esse pedido de oração específico, ao qual você quer que Deus alcance a sua vida ou alguém que precisa de uma oração, amém? Antes da gente estar lendo o texto, você que está em casa, dá um abraço nesse irmão, dá um abraço no filho, dá um abraço na esposa e fala assim: eu e minha casa louvaremos ao Senhor, amém? Paz do Senhor, irmão Gabriel. Eu e minha casa louvaremos ao Senhor. Paz do Senhor, irmã Stephanie. Eu e minha casa louvaremos ao Senhor. Aleluia.
E como nós temos feito neste culto online aqui de casa, né? A irmã Stephanie vai representar a igreja, eu vou ler o primeiro versículo, ela vai estar lendo o segundo, e assim sucessivamente até o versículo 31. Mas quem está feliz por estar na presença do Senhor, cultuando nessa noite, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Os meninos aqui vão representar a igreja. Quem está feliz por estar cultuando, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Quem está avivado, dá um glória a Deus. Glória a Quem Deus. crê que Deus vai falar com você, dá um glória a Deus. Glória a Quem Deus. crê que Deus vai renovar suas forças, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Então vamos ler este texto, porque ele fala de renovo, de renovar as forças. Isaías 40, versículo 26 em diante, vai dizer assim: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele a chama e a todos pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é fonte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e é insondável o seu entendimento? Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos repetir todos juntos aqui o versículo 31, bem forte, em nome de Jesus, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Onde está a sua esperança nessa noite? Onde está a sua esperança? Se ela está no Senhor, Ele vai renovar suas forças deste culto. Se a sua esperança está no Senhor, Ele tem renovo, Ele vai dar força àquele que não tem nenhum vigor, Ele vai dar força àquele que está cansado, Ele vai renovar as forças daquele que está desanimado. Se você crê, feche os teus olhos, levante as suas mãos para o alto, porque a Bíblia está dizendo: levante os teus olhos para o alto, levanta, olhe para o alto, é de lá que vem o seu socorro, é de lá que vem o seu renovo. Então nós vamos elevar a Deus a nossa adoração, nós vamos elevar a Deus o nosso clamor, nós vamos levar a Deus a nossa adoração nessa noite. Nós vamos levar até o Santo dos Santos, entrar no Santos dos Santos, através de Cristo, clamando e pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele que renove as nossas forças. Diga, peça ao Senhor: Senhor meu Deus, mais uma vez, nós levantamos, Pai, nossos olhos ao Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós levantamos, Pai, as nossas vozes ao Senhor, dizendo que só Tu és Deus, dizendo que só Tu és digno, Pai, de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Recebe, Pai, a adoração da Tua igreja espalhada por toda a face da terra, aqui em Rio Preto, Pai, fora da cidade, em São Paulo, no Brasil, no mundo, Pai, onde estiver, Pai, um servo Teu, Deus, fala conosco, Pai. Ah, Deus, recebe a nossa adoração, recebe, Pai, o nosso louvor, Pai, e mediante, Pai, a nossa adoração, Deus, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Deus. Nós cremos, Deus, e nós cremos, Deus, que através da nossa adoração, o Senhor há de se agradar, e o nosso louvor vai chegar como um cheiro suave, diante das Tuas narinas, e o Senhor há de vai nos responder, através da Tua palavra, trazendo força ao que está cansado,
Peça a Ele incendiar sua casa de paz, incendiar a tua casa com a santa e gloriosa presença do Espírito Santo de Deus. Dá a Ele a honra devida. Dá a Ele a honra devida. Deus, a tua igreja te adora. Sim, te damos honra, Deus. Sim, te damos glória. Sempre, Deus. Sempre a Igreja Batista do Calvário te adora. Sempre, Deus. Sempre. Pode glorificar o nome do Senhor. Você pode entender que quando a igreja adora, os céus e a terra se movem. Quando a igreja louva, acontece uma guerra no mundo espiritual. Quando a igreja adora, o inferno estremece e o universo chora, encerrando o dia da sua redenção. Você pode adorar o Senhor. Aleluia, Jesus, Santo, Santo. O universo chora, o sol se abre, ali está o Salvador, popular, sangue dele, o peso do pecado ele levou. Oh, aleluia! É por isso que você pode adorar, meu amado. Porque o preço do pecado Ele levou, Ele pagou, e nós podemos adorá-lo. Oh, aleluia! Então adore. Pai, o abandonou, cessou seu respirar, a treva se perdeu, o filho, a guerra começou, a morte ele enfrentou, Todo o poder das trevas. todo o poder venci. Levanta a sua voz e diga: Até estremeceu, sepulcros e abriu. nada pode parar o poder de Deus. Oh, aleluia! O rei ressuscitou.
jugo caiu, o sepulcro se abriu, a morte não pode parar o nosso Salvador. Não pode parar o Rei. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Senhor? Vai continuar cantando bem suave, maravilhado. E nesse mesmo espírito, nós vamos preparar-nos para receber a palavra de Deus. Só que você vai orar pedindo ao Senhor misericórdia. Você vai dizer: Deus, fala comigo. Você vai dizer: Deus, eu fico maravilhado, Pai, quando eu estou na Tua presença. Você vai dizer: Deus, a minha maior alegria, Pai, é estar nos santos dos santos. Deus, a minha maior alegria, Pai, é poder Te adorar, porque, amados, vem tempos em que muitos tentarão adorar e não poderão. Quantos estão no hospital agora, querendo a oportunidade de adorar? Quantos não têm fôlego, faltoados pulmões para cantar e adorar ao Senhor? Todavia, você que está me ouvindo agora, Deus te deu força, Deus te deu ar, Deus te deu refrigério, Deus está soprando vida em você. Então adore e diga: Jesus, eu fico maravilhado, maravilhado, extasiado com a Tua presença. Eu fico a ouvir Teu nome. Meu Deus, Jesus, Teu nome é força, és de vida, misteriosa água viva. Ele tem água viva aqui hoje. Ele é fonte de água viva para a sua vida. Essa fonte de água viva está jorrando sobre a sua casa, está jorrando sobre a sua vida nesta noite. Eu creio. Receba água viva, receba água viva. Que a mandarabaço, que a mandarabaço, que a mandarabaço. Só um minutinho, nós vamos cantar de novo, maravilhado. Eu quero te convidar, você que está em casa, assistindo essa live. Se você está sozinho, se abrace assim. Sinta o Espírito Santo te abraçar aí na sua casa. Você que está com a sua família, eu quero te desafiar agora a dar as mãos uns aos outros. Dá mão, irmão com irmão, esposo com a esposa, filho com os pais. Dá as mãos, faz uma corrente aí na sua casa. Vocês moram na mesma casa, aí não tem restrição do toque. Dá as mãos, vamos fazer uma corrente. Vamos fazer uma corrente. E vamos fazer o nosso louvor com essa corrente de mãos dadas, representando a igreja. Você vai declarar com as suas mãos erguidas. Ergue a mão dessa pessoa que está de mão dada com você e diga: maravilhado, 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 maravilhado. Eu fico ao ouvir o Teu nome. Maravilhado, maravilhado, maravilhado. Diga: maravilhado. Eu fico a ouvir Teu nome.
Aleluia, Jesus! Jesus, teu nome é total, exclusivo de vida, misericórdia, água viva. Aleluia! Glória a Deus! Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Reino Deus. É tudo para mim e eu te adorarei. Você pode levantar suas mãos e dizer: Deus, eu te adorarei. Eu te adorarei com tudo que eu tenho. Eu te adorarei com o meu louvor. Eu te adorarei, Pai, na minha casa. Eu te adorarei, Deus. Essa pandemia não vai parar a sua igreja de pregar, de anunciar a tua palavra. Nós te adoraremos, Senhor. Receba a nossa adoração, Pai, nesta noite. Receba a adoração desta família, Pai, que de mãos dadas, Pai, te adorou. Cura, Pai, nesta noite. Pai, manda fogo do céu, Pai, repreendendo e queimando toda enfermidade, toda dissensão, toda frieza espiritual, e abençoa o teu povo, Deus, em nome de Jesus. E mediante esta palavra, Deus, que eu vou estar pregando, Deus, que o Senhor venha derramar fogo sobre a tua igreja, que o Senhor venha visitar o teu povo, Pai, com refrigério, que o Senhor venha visitar o teu povo com a alegria do teu Espírito, Deus, porque a alegria do teu Espírito, Pai, não depende da economia estar boa ou ruim. A alegria do teu Espírito, Pai, não depende se tem, Pai, pessoas enfermas. Não, não é essa a alegria. A alegria do teu Espírito, Pai, é algo que transcende, Pai, o natural humano, indo para o mundo sobrenatural, nos levando, Pai, além, Pai, dos nossos limites na adoração. E nessa noite, Pai, eu peço que o Senhor possa visitar o teu povo, que o Senhor possa visitar a tua igreja com cura, que o Senhor possa visitar a tua igreja com ânimo, que o Senhor possa visitar a tua igreja em tempos difíceis, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode adorá-lo, aleluia, com seu glória a Deus, com seu aleluia, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo és o teu nome. Eu te convido a abrir a sua Bíblia neste mesmo Espírito. Depois, no final do culto, eu dou os avisos. Mas para não quebrar este momento de adoração na sua casa e aproveitar que você está aí de pé, em reverência à palavra de Deus, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, nós vamos ler os versos 17 até o verso 36, vamos ler um texto bem grande hoje. Eu creio que Deus quer falar com você através desta palavra. Bíblia, Bíblia, Bíblia pura. Vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento, a partir do capítulo 21, a partir do versículo 17 até o versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 17 ao 36, enquanto o irmão Mateus, o diácono Mateus vai providenciar água, em nome de Jesus, está aqui, né, diácono Mateus, obrigado. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 17 ao 36. Esta semana Deus falou muito nesta palavra, na verdade, em todo o livro de Atos. Eu preguei no meio da semana, na quinta-feira, sobre o Deus desconhecido. Quando Paulo chega na cidade de Atenas, ele vai pregar sobre o Deus desconhecido, se fez conhecido, ele se importa com você, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. E hoje Deus vai continuar falando com você no livro de Atos dos Apóstolos. Eu preguei na quinta-feira sobre a segunda viagem de Paulo. Hoje eu vou pregar sobre a terceira viagem, o final, na verdade, do final da terceira viagem de Paulo. Quando Paulo termina a sua terceira e última viagem missionária, Paulo vai enfrentar um dos piores momentos de batalha na sua vida, da vida do apóstolo Paulo. E quem sabe você está enfrentando um dos piores momentos da sua vida. Deus tem uma palavra para o seu coração. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 17 ao 36, quem encontrou, vai dizendo aí, aleluia, ou eu vou morar no céu.
vai escrevendo aí na legenda da igreja. Vamos encher esta legenda de moradores do céu, moradores, frequentadores, futuros frequentadores, futuros habitantes do céu. Vai incendiando aí a legenda da igreja e vamos interagindo. Se você quiser escrever aí, eu estou aqui chorando, sentindo a presença de Deus, compartilhe a sua experiência. Se você quiser escrever aí o que você está sentindo, fique à vontade, escreva aí na legenda. Se você está sentindo o Espírito Santo de Deus incendiando a sua vida, escreva aí na legenda, mas fala para Deus aquilo que Ele está fazendo na sua vida, na sua casa, através deste culto, através dessa adoração. E nós já adoramos, nós já cultuamos, celebrando ao Senhor com as nossas vozes, com a nossa adoração. Agora é o momento dele falar com você. Nesse momento eu te convido a parar tudo, a não deixar nada tirar a sua atenção, para que você possa entender. É um texto muito extenso e nós vamos entender o que está acontecendo com o apóstolo Paulo, desde o capítulo 21 até o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Você vai perceber que ele vai passar uma grande luta. Na verdade, vai entrar para o capítulo 28, mas nós vamos estar entendendo que Deus quer falar conosco através deste texto. Mas vamos navegar nas páginas da Bíblia, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, 17 ao 36. A palavra do Senhor diz assim, amada igreja: E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago. E todos os anciões, os pastores, os bispos, vieram até ali. Versículo 19. E havendo saudado, continuou-lhes por miúdo o que contou-lhes, Contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Versículo 21. Já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não convém, não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Versículo 22. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram um voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, Paulo, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Versículo 25. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Versículo 26. Então Paulo, tomando consigo aqueles 4 homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão de Paulo, lançaram mão dele. Versículo 28. E clamando os homens, disseram: Homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos
e profanou este santo lugar, porque antes tinha visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E versículo 30, alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando a Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Vou repetir o versículo 30. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando a Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo fecharam-se as portas. Versículo 31. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. 32. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Versículo 33. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Então, chegando o tribuno, prendeu a Paulo e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem ele era e o que tinha feito. Versículo 34. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Porque, versículo 36, para terminar a leitura, porque a multidão do povo seguia clamando, mata-o, mata-o. Porque a multidão seguia clamando, mata-o, mata-o. Feche os teus olhos. Deus, essa é a tua palavra que foi lida. A tua palavra por si só, Pai, já gera vida em nossos corações. A simples leitura da sua palavra, uma meditação, o Senhor já traz vida para dentro de nós. Pai, mas eu quero trazer, Pai, alguns esclarecimentos e pontos, Pai, ao qual o Senhor traz neste texto. Pai, porque aqui trata, Senhor, de um momento mais difícil na vida do apóstolo Paulo, um período ao qual ele passou de prisão em prisão, de cidades em cidades, sendo humilhado, açoitado e quase morto, Pai. Então, Pai, nessa hora, com temor e tremor, eu me coloco diante da Tua igreja, porque nós estamos enfrentando tempos, Pai, difíceis como o apóstolo Paulo enfrentou. Pai, que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos dar direção, e que o Senhor venha levar vida a cada coração que vai estar ouvindo esta palavra. E como uma semente que cai numa boa terra, assim venha ser essa palavra plantada em cada coração, em cada família, gerando vida e vida, Pai, em abundância, gerando uma fonte de água viva, fazendo jorrar uma fonte de água viva dentro de cada coração, que jorra para a vida eterna. Assim eu oro, assim eu clamo ao Senhor por misericórdia, Pai, porque não é fácil estar diante da Tua igreja pregando a palavra em tempos de crise. Pai, agora eu peço não só pela Igreja Batista do Calvário, mas por cada vida, Pai, que está espalhada por todo o Brasil, por todo o mundo, que vai ouvir esta palavra, ou está online agora ao vivo ouvindo, ou vai ouvir depois, que o Senhor venha alcançar com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, mas não feche a sua Bíblia, mantenha ela aberta, que nós vamos descorrer as páginas da sua Bíblia neste livro de Atos dos Apóstolos. É um livro histórico e é um livro muito rico, e nós vamos entender algumas questões que estão acontecendo com o apóstolo Paulo. Para começar, eu quero te informar que Paulo estava neste momento no final da sua 3ª e última viagem missionária. Paulo faz 3 viagens missionárias plantando igreja, ganhando almas para o Senhor e fortalecendo igrejas ao qual foram plantadas, espalhadas por vários continentes. E depois de visitar nessa última viagem missionária, nessa 3ª viagem missionária, depois de visitar diversos continentes, a Ásia Menor, a Macedônia,
de várias cidades, dezenas de cidades, depois de visitar esses continentes e dezenas de cidades, Paulo decide voltar para Jerusalém a tempo do dia da festa de Pentecoste, que é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Então, depois que Paulo ele termina a sua terceira viagem missionária, ele decide pegar um navio e voltar para Jerusalém, a tempo dele comemorar ali uma das festas da lei, que é a festa de Pentecostes. Só que na viagem de volta, Paulo para na cidade de Mileto, na Ásia Menor. É uma cidade portuária que fica às margens do mar Egeu. E Paulo para nessa cidade de Mileto. E nessa cidade de Mileto, Paulo manda chamar todos os pastores, os bispos, os anciões, os líderes da igreja em Éfeso, que era uma grande cidade e tinha uma grande igreja ali fundada e estava ali em pleno crescimento na pregação da palavra de Deus. E quando Paulo chega em Mileto, voltando para Jerusalém, ele manda chamar todos os líderes, os anciões, os pastores, os líderes da igreja cristã em Éfeso. Esse texto vai ser narrado, esta passagem vai ser narrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 ao 38. Acompanha aí comigo. Atos 20, 17 ao 38. Então Paulo manda chamar os anciões. E Paulo começa então, reunido com os anciões ali de Éfeso em Mileto, ele começa a fazer um discurso para eles. Ele começa a dar algumas admoestações, alguns conselhos. Ele começa a falar para esses líderes da igreja de Éfeso. Porém, amados, o discurso que Paulo fazia para estes líderes, ele soava em um certo tom de despedida. O apóstolo Paulo estava falando e essas palavras estavam soando aos ouvidos daqueles discípulos, daqueles líderes da igreja em Éfeso, num tom de despedida. Como que Paulo estava prevendo algo ou alguma coisa que aconteceria com ele. Só para você perceber, lá em Atos capítulo 20, do versículo 25 ao 28, a palavra vai dizer assim: e agora, na verdade, sei, Paulo falando para os líderes da igreja de Éfeso, e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Versículo 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo de sangue ou do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentartes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então o apóstolo Paulo começa a fazer um discurso que soava com um tom de despedida. Ele falou: olha, a partir de agora, vocês não verão mais o meu rosto, mas o meu coração está em paz, porque desde o tempo que eu passei aqui com vocês, eu não cessei nem um instante de pregar o reino, de ensinar, de admoestar, e isso trouxe um certo choro, uma certa tristeza. Eles começaram a chorar. Se você ler ali a partir do versículo 36, Paulo, acabando o seu discurso, a Bíblia diz que eles se colocaram de joelho e começaram a orar, e o quebrantamento caiu sobre eles. A Bíblia diz no versículo 37 de Atos capítulo 20, que levantou-se grande pranto. Eles começaram a chorar, eles começaram a derramar as suas lágrimas naquele tom de despedida do apóstolo Paulo, e muitos deles, a Bíblia vai dizer, se lançaram no pescoço de Paulo para o abraçar, Paulo. Talvez um abraço de despedida, talvez na ideia deles, eu não vou vê-lo mais. Meu Deus, que saudade que eu vou sentir. Começaram a abraçar e chorar junto com Paulo e o beijavam. A Bíblia vai dizer que eles abraçavam, o beijavam, entristecendo muito, principalmente pela palavra que dissera que não mais veria o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Deixa eu falar algo para você aqui nesta noite. Jamais deixe de abraçar e de amar quem está do seu lado. Jamais deixe de chorar com quem caminha junto com você. Jamais deixe de dar valor a quem batalha por você. Nós estamos vivendo tempos
que tem pessoas que estão conosco hoje, amanhã não sabemos se estará mais. Quantos pais já não estão com os filhos mais? Quantos filhos já não estão com os pais mais? Quantos tios, quantos avós já não estão com os parentes mais? Quantos pastores já não estão com as ovelhas mais? Quantas ovelhas já não estão com seus pastores? Ei, quando você tiver a oportunidade de abraçar e chorar com alguém, não perca a oportunidade, porque pode chegar um dia que você não vai ter essa pessoa mais do seu lado. E eles não perderam tempo, eles se abraçavam. E eles choraram com Paulo e acompanharam até o navio. E Paulo pega o navio dali de Mileto, da Ásia Menor, e ele segue rumo a Jerusalém. E a palavra vai dizer no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, antes do texto que nós acabamos de ler, que ele chega na primeira cidade da Judéia, que na casa de Filipe, um dos 7 diáconos, evangelista. Ele chega na casa de Filipe, na cidade de Cesareia, também uma cidade portuária na região da Judéia. E quando ele chega ali na casa de Filipe, ele fica ali com ele. De Filipe é um dos 7 diáconos, ele fica com eles ali por alguns dias. E em um certo momento eles começam a orar. Filipe tinha algumas filhas virgens que eram profetas, que eram usadas pelo Senhor. E ali Paulo não perde tempo, porque crente quando se reúne é para orar. Crente quando se reúne é para falar de Deus. Crente quando se reúne não é para falar da vida dos outros. Crente quando se reúne não é para reclamar de nada. Crente quando se reúne é para buscar a presença do Rei dos Reis. E eles começaram a orar. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. A partir do versículo 10, e a Bíblia diz, amados, que chega um certo profeta por nome Ágapo. A Bíblia diz aqui em Atos 21, no versículo 10, e demorando-se ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágapo. E quando ele chegou, ele tomou a cinta de Paulo e, ligando os seus próprios pés e mãos, ele amarrou com a cinta de Paulo os seus pés e as suas mãos. Este profeta, ele queria entregar algo para Paulo. E ele vai dizer assim para aqueles que estavam ali cultuando: olha, assim vai fazer com o dono dessa cinta quando ele chegar em Jerusalém. Ele estava profetizando que Paulo seria preso quando ele chegasse em Jerusalém. Agora você imagina comigo, meu amado, você está acabando de fazer uma terceira viagem missionária, vários dias longe de casa, talvez até anos longe da sua casa, e você pronto para chegar na cidade de onde você saiu, pronto para encontrar com os irmãos, e de repente Deus fala com ele assim: olha, você vai ser preso, você vai ser amarrado, você vai ser jogado numa prisão quando você chegar em Jerusalém. Imagina o coração de Paulo e daquelas pessoas que estavam ali, e não poderia ser de outra maneira. A Bíblia diz que quando eles ouviram isso, a partir do versículo 12 do capítulo 21, e ouvindo nós isso, rogamos-nos, tanto nós como aqueles daquele lugar, que Paulo não subisse para Jerusalém. Eles começaram a falar: Paulo, não vai. Paulo, Deus está falando, você vai ser preso. Paulo, não vai. Olha aí, Deus mostrou através do profeta Ágapo: não vai, você vai ser preso. Só, amados, só você sabe os propósitos que Deus tem na sua vida. As pessoas talvez não vão saber aquilo que Deus falou com você na madrugada, no seu quarto sozinho. Nós estamos vivendo tempos de isolamento, tempos de lockdown. Então é tempo de buscar. E na busca do crente, Deus mostra para ele aquilo que vai fazer na vida dele. Deus mostra. Ainda que vai ser um tempo de luta, ainda que vai ser um tempo de batalha. E eles começaram a falar com Paulo: não vai, Paulo, não vai para essa cidade. Porém, no versículo 13, Paulo respondeu: que fazei vós, chorando e magoando meu coração? Porque estou pronto não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Faça-se a vontade do Senhor. Amados, nós precisamos aprender a fazer a vontade do Senhor, mesmo quando uma tempestade se forma no nosso horizonte. Nós precisamos a buscar a vontade do Senhor, mesmo quando nuvens carregadas de escuras, tempestades se formam no nosso horizonte, e ainda assim nós passamos, porque nós entendemos que é necessário fazer a vontade do Senhor. Preparado o contexto,
ao qual, do momento que Paulo estava enfrentando, eu quero continuar a pregar no texto agora que nós lemos, a partir do versículo 17 de Atos 21. Então, Paulo chega em Cesareia e eles não conseguem segurar Paulo ali, porque mesmo se formando uma tempestade anunciada no horizonte, Paulo queria fazer a vontade do Senhor. Então Paulo, ele segue, ele pega o navio de novo, ele segue para Jerusalém, e a Bíblia vai dizer a partir do versículo 17, que logo quando ele chega em Jerusalém, os irmãos os receberam com muita boa vontade, os irmãos os receberam com alegria, a igreja o recebeu com alegria, e logo Paulo vai para a casa de Tiago, um dos líderes da igreja naquela época, e ali todos os outros líderes, os anciões, os discípulos vieram ver, e Paulo incessantemente começou a comunicá-los o que Deus estava fazendo pelo seu ministério. Olha, perceba algo aqui, mesmo eles falando assim, Paulo não vai para lá que eles vão prender, o coração de Paulo estava, amados, inquieto dentro dele, o coração de Paulo estava acelerado dentro do peito dele, e o motivo é encontrar com os meus irmãos para falar das maravilhas que Deus tem feito através desse ministério. Note que a tempestade que se formava, ela não foi maior, o medo da tempestade, do que a alegria de encontrar com a igreja para falar das coisas de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, elas falam mais das coisas deste mundo, das mortes, das catástrofes, do que das coisas de Deus. O apóstolo Paulo acabou de receber uma revelação de Deus, que ele seria preso, mas ele não queria saber de prisão, ele não queria saber de morte, ele não queria saber de açoite. O que movia ele era a alegria de encontrar com os discípulos, com a igreja, e falar das maravilhas de Deus. A igreja, em tempos de crise, em tempos de pandemia acelerada, em tempos de desemprego, nós devemos nos alegrar de falar que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está fazendo maravilha no meio da tempestade. Sabe por quê, igreja? Ainda que o mundo esteja em tempestade, ainda que o mundo esteja tomado por tão grandes espessas nuvens carregadas de água, derramando tempestade sobre esta terra, veio do contrário, tem maravilhas acontecendo no ministério da igreja. Aleluia! Ainda que a morte esteja acelerada, tem maravilhas acontecendo no meio da igreja. Ainda que Deus leve um santo aqui, tem outro sendo curado aqui. Ainda que tenha uma economia difícil aqui, Deus abre outra porta aqui. Deus está trabalhando. Aleluia! E era o que movia Paulo, amados. No versículo 20 do capítulo 21 de Atos, ouvindo eles estas palavras de Paulo, eles glorificaram ao Senhor. Eles começaram a dar glória a Deus, eles começaram a se alegrar. Mas preste atenção, mas também eles começaram a informar o apóstolo Paulo que tinha muitos judeus na cidade que queria pegá-lo, que estavam, já chegou a notícia de que Paulo, quando ele estava fora na Ásia Menor, entrando nos templos, nas sinagogas, e eles estavam insinuando que Paulo estava profanando o templo, que Paulo estava pregando contra Moisés, que Paulo estava pregando contra a lei. Eles começaram a levantar estas calúnias na cidade e armaram uma armadilha, esperando o momento certo para pegar o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz, a partir do versículo 22, que é uma pergunta: o que nós faremos? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte. Era um tempo das festas, uma das 3 festas, que todo o povo vinha para Jerusalém, e vinha várias também outras nações para Jerusalém. Era uma grande festa, e ali nessa festa de Pentecoste, Paulo também ia participar, e a igreja vai dar um conselho para Paulo: olha, Paulo, você como judeu, vamos fazer o seguinte, vamos cumprir os rituais da festa. E Paulo começa a se preparar para santificar, para passar os 7 dias resguardado com 4 homens. E ele faz assim, então, versículo 26, então tomando Paulo consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali com eles até que se oferecesse uma oferta por cada um. E no versículo 27, e quando os 7 dias estavam quase a terminar, os 7 dias da purificação no templo, Paulo lá com aqueles homens, os judeus da Ásia o viu.
vendo-o no templo, eles alvoroçaram todo o povo. Eles começaram a gritar: olha aqui o homem que está trazendo confusão, contenda em todo o mundo. Olha aqui o homem que entra nas sinagogas profanando, introduzindo gentios, homens que não eram para entrar no templo, de outras nacionalidades. Olha aí o homem. Eles começaram a gritar, de forma que eles alvoroçaram toda a cidade, irmãos. Olha, toda a cidade naquela hora se levantou contra o apóstolo Paulo. Todos aqueles homens se levantaram contra o apóstolo Paulo. E a Bíblia vai dizer, amados, que eles pegaram Paulo, agarraram Paulo, levaram ele para fora e fecharam-se as portas. No versículo 30, agarraram Paulo, intentando matá-lo. A intenção era: vamos matá-lo. E fecharam-se as portas. No versículo 30 de Atos, capítulo 21. E a partir deste contexto, irmãos, surge uma pergunta que eu quero fazer para você nesta noite, e é o tema da mensagem que eu estou pregando. O que fazer em momentos em que as portas se fecham? Paulo vem da sua terceira viagem missionária. Ele recebe uma profecia do profeta Ágapo, que ele seria preso. Ele rompe com tudo isso, ele não se importa, porque o importante para Paulo era falar das maravilhas de Deus. Ele entra na cidade de Jerusalém, se encontra com os discípulos, vai para a casa de Tiago, os anciões vão até ele conta o que Deus estava fazendo através do ministério, as maravilhas de Deus. Eles se alegram, glorificam a Deus. Ei, não se engane, nós estamos nos alegrando aqui agora dentro da igreja, eu na minha casa, você na sua casa. Não se engane, lá fora o diabo está preparando uma multidão de demônios para tentar te prender ou te parar em alguma coisa. Não se engane. Ele está trabalhando para fechar a porta diante de você. O diabo está trabalhando e muitas vezes ele usa pessoas para fechar a porta diante de você. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele adorando, ele falando das maravilhas de Deus, mas quando ele entra no templo, fazendo tudo certo, como tinha que ser, como a lei pedia, se purificando no sétimo dia, quando eles veem Paulo chegando perto do último dia, eles vão dizer: é este homem que está alvoroçando o mundo, é este homem que está profanando o templo, é este homem que está pregando contra a lei, é este homem que está pregando contra o povo de Israel. E eles vão alvoroçar toda a cidade. Paulo vai ser agarrado, vai ser levado para fora do templo, e as portas se fecharam diante do apóstolo Paulo. E é exatamente aqui, amados, que nós fazemos esta pergunta, que é o tema da mensagem: o que fazer em momentos em que as portas se fecham? As portas se fecharam para o apóstolo Paulo. As portas se fecharam diante dele. E Paulo ia passar um dos piores momentos da sua vida. Paulo, a partir deste momento, amados, vocês vão perceber, se você ler até o capítulo 28, Paulo vai estar em vários momentos diante de homens poderosos, de reis, governadores. Vai estar diante de chefes do sinédrio. Ele vai estar diante de pessoas que é o tribuno, por exemplo, que era o comandante romano do destacamento de soldados em Jerusalém, Lísias. Ele vai estar diante, amados, de Félix, que era o presidente, governador, procurador romano da Judéia, em 52 a 58 a.C. Ele vai estar depois diante de Festo, que substituiu Félix. Félix é chamado por Nero para voltar para Roma, e é colocado Festo no lugar dele como governador e procurador romano da Judéia a partir de 58. E depois ele vai estar diante do rei Agripa, que era rei, amados, governante da região da Galileia. Ele vai estar diante desses homens, fora o povo que estava intentando matá-lo, que estava intentando armadilha para em algum momento pegá-los de surpresa e matar Paulo. Há um momento que 40 homens aí fazer um voto: nós não vamos comer enquanto nós não matarmos Paulo. Tamanho, amados, era o incômodo que Paulo estava causando no inferno. Ei, se você é crente, entende o que Deus tem na sua vida e não tem medo de luta, você está incomodando o inferno. Paulo incomodava o inferno. Nós precisamos, amados, incomodar o inferno. Para ser crente do Senhor, tem que incomodar o inferno. Tem que incomodar, irmãos. Vidas têm que ser libertas. Pessoas têm que ser curadas. Pessoas têm que ser transformadas pelo poder da palavra de Deus. E a partir desse momento, Paulo enfrenta momentos terríveis. Mas eu quero chamar a sua atenção, amados, para uma pergunta que o tribuno da corte, Lísias, o tribuno da corte romana, o chefe do destacamento dos soldados em Jerusalém, aquele que cuidava da ordem, aquele que não podia acontecer nenhuma dissensão, nenhuma
aglomeração ou alvoroço na cidade, ele era chamado, e no meio do alvoroço, quando eles estavam prontos para matar o apóstolo Paulo, esse tribuno é chamado, Lísias, ele é chamado, e ele corre até lá com os soldados, e quando estes homens vê Lísias chegando com os soldados, o tribuno, eles param de bater em Paulo, e os romanos então chegam ali, pegam Paulo, e acontece como o profeta Ágabo profetizou, eles amarram Paulo, atam cadeias nas mãos e nos pés de Paulo, e o levam para a fortaleza. Mas em certo momento, o tribuno faz uma pergunta. Na verdade, é duas perguntas. Atos 21, versículo 33. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com duas cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Aqui estão as respostas, irmãos. O que nós devemos fazer em momentos que as portas se fecham diante de nós. Aqui estão as respostas. Nas duas perguntas que este tribuno Lísias faz para o apóstolo Paulo, quem ele era e o que ele estava fazendo, é a resposta. O que nós devemos fazer em momentos em que as portas se fecham diante de nós, porque tem momentos que as portas se fecham, tem momentos que nós enfrentamos enfermidade, tem momentos que a porta do emprego se fecha, tem momentos que a porta da saúde se fecha, tem momentos que a porta, muitas vezes até da alegria devido a algumas circunstâncias se fecha, tem momentos que as coisas não acontecem como nós planejamos e a porta se fecha, tem momentos que pessoas do nada, como aconteceu com o apóstolo Paulo, se levantam contra nós e fecham portas diante de nós, mas o que fazer em momentos em que os homens fecham portas diante de nós? Você precisa saber quem você é e o que você está fazendo. Você precisa saber, você precisa ter convicção de quem você é e o que você está fazendo. É exatamente o que acontece com o apóstolo Paulo. Quando nós sabemos, irmãos, quem nós somos e o que nós estamos fazendo, ainda que os homens fechem as portas diante de nós, nós não nos abatemos, nós não desanimamos, em momento algum, do capítulo 21, quando Paulo é preso em Jerusalém, até o capítulo 28, quando ele chega em Roma, você vai ver o apóstolo Paulo reclamando, você vai ver o apóstolo Paulo cabisbaixo, você vai ver o apóstolo Paulo angustiado, não, você não vai ver o apóstolo Paulo desesperado, você não vai ver o apóstolo Paulo de cabeça baixa, sem saber o que dizer, não! Sabe por quê? O apóstolo Paulo sabia quem ele era e sabia o que ele estava fazendo. Quando o crente sabe o que ele é do Senhor, quando o crente sabe o que ele está fazendo na autoridade do Espírito Santo, ainda que os homens fechem as portas diante dele, ele rompe. Aleluia! Nós estamos vivendo tempos, amados, que tem muitas portas se fechando. O governo tem fechado porta diante do povo. Os médicos estão confusos. Portas estão sendo fechadas diante do povo. A corrupção acelerada fecha a porta diante do povo. Enfermidade sem cura fecha a porta diante do povo. Porém, amados, nós, servos do Senhor, que sabemos quem somos e o que estamos fazendo, ainda que as portas dos homens se fecham, Deus vai abrir uma porta para nós do céu. Ele vai abrir, Ele vai entrar com solução para a sua vida. Amados, em momento algum você vai ver Paulo desesperado. Olha aqui, quando ele discursou com um tom de despedida, lá em Mileto ainda, na Ásia Menor, para os líderes da igreja de Éfeso, eles se entristeceram, choraram, lançavam no pescoço deles um certo desespero, irmãos. O beijava. Era como se eles falassem assim: não vai, Paulo, não nos deixa, desesperaram. Mas o apóstolo Paulo sabia quem ele era e o que ele estava fazendo. Quando ele chega lá em Cesareia, na casa de Filipe, quando Ágabo, o profeta, entrega essa profecia para ele, todos tentaram impedi-lo de ir para Jerusalém, mas o apóstolo Paulo vai responder: que fazei vós? O que vocês estão fazendo, em outras palavras, que choram tanto? Estão tentando magoar meu coração? O que vocês estão fazendo? Ei, vocês não sabem, no versículo 13 do capítulo 21, ele está dizendo: ei, porque eu estou pronto, não só para ser preso, mas ainda que eu morra em Jerusalém, pelo nome de Jesus, não tem problema, estou com ele. O morrer para mim é ganho, o viver para Paulo é Cristo. Aleluia! Oh, meu amado,
Paulo sabia quem ele era. Aqui a primeira pergunta que o tribuno Lísias vai fazer para Paulo: quem ele era. Amados, Paulo era um vaso escolhido por Deus. Talvez você não está entendendo que Deus está falando com você nessa noite. Quem sabe algumas portas se fecharam diante de você. Quem sabe os homens fecharam algumas portas diante de você, como fizeram com Paulo. Levaram ele para fora, agarraram ele, fecharam as portas diante dele. Quem sabe foi assim com você também. Mas não se preocupa não, você é vaso escolhido de Deus. Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aleluia, capítulo 9, no versículo 11 ao 13, no versículo 11, depois do 13 ao 15, parte A. Olha o que a palavra vai dizer. É o momento da conversão de Paulo. A Bíblia diz assim: quando Paulo, no caminho para Damasco, o Senhor se apresenta para ele e fala com ele, ele fica cego, e o Senhor vai dizer para ele assim no versículo 11: e disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. É quando o Senhor entrega o chamado para Ananias, para ele ir até o apóstolo Paulo, que estava na cidade de Damasco. E ele vai dizer assim: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. E versículo 12: e em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E no versículo 13, Ananias responde assim para o Senhor, a esse chamado: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, oh, maravilha de Deus. Quando o apóstolo Paulo se encontra com Jesus no caminho para Damasco, amados, ele vai perder a visão, ele vai prostrar, e o Senhor vai falar com ele, amados, e o Senhor vai mandar ele entrar na cidade, para ele aguardar. Ele fica ali orando por 3 dias, então Deus chama o seu discípulo, o teu servo Ananias, e fala para ele, para ir à casa de um certo homem chamado Judas, a rua chamada direita, procurar por Saulo. E ele vai dizer assim: Senhor, mas esse tal de Saulo aí é um homem que tem afrontado a tua igreja, que tem prendido, perseguido a tua igreja, levado para Jerusalém e dado o voto para que eles sejam mortos, consentido na morte dos servos do Senhor. Este homem é terrível. Mas o Senhor responde para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ei, meu amado, eu não sei quanto tempo você está lutando, está passando por algo. Eu não sei quanto tempo tem porta fechada diante de você, mas se você entender que você é um vaso escolhido por Deus, confia no Senhor, porque vaso escolhido é moldado por Ele, vaso escolhido é trabalhado pelo oleiro, vaso escolhido, depois de trabalhado, consertado, ele é cheio pelo oleiro. Talvez você está no processo, talvez Deus está parando as rachaduras, talvez Deus está consertando o vaso, mas fica tranquilo, Deus te escolheu, Ele vai consertar, e depois que Ele aparar as brechas, Ele vai encher o vaso, e depois que você estiver cheio, nada pode parar o homem e a mulher de Deus cheio do poder do Espírito Santo. Nada pode parar o homem e a mulher de Deus escolhido como vaso de Deus. Aleluia! O apóstolo Paulo sabia que ele era um vaso escolhido, e é por isso, amados, que na sua defesa diante do tribuno Lísias, ele falou do seu chamado. Lá em Atos 22, do versículo 22, Atos capítulo 22, do versículo do 6 ao 10, você vai ver o apóstolo Paulo falando do encontro dele com Jesus, quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele vai dizer: quem és? Sou eu, Jesus Cristo. Ele vai falar do seu chamado, ele vai falar para Lísias, o tribuno, amados, o líder do destacamento, o chefe dos romanos. Ele vai falar para aquele que tinha poder na terra, daquele que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Ele começa a dizer:
nas minhas palavras, eu vou usar as minhas palavras, você não está entendendo, Lízias. Eu tenho um chamado. Não adianta esse povo querer me matar, não adianta me prender. Eu sou vaso escolhido, Deus tem propósito na minha vida. Deus me chamou, eu não fiz dissensão nenhuma não, eu fui chamado para confrontar o inferno. O mundo não entende isso, amados. E ele é levado então para diante do governador romano Félix. E Paulo fala da sua fé em Cristo, lá no capítulo 24 de Atos, no versículo 24. Olha o que ele vai falar para o governador romano, para o procurador romano, amados, da Judéia. Olha o que ele vai dizer no capítulo 24, no versículo 24. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouviu acerca de quê? Da fé em Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? A fé do apóstolo Paulo, a convicção de quem o apóstolo Paulo era, fundamentada, alicerçada em Cristo, incomodou aquele governador, chamou a atenção daquele homem. Em outras palavras, aquele homem entendeu: quem é esse moço? Eu quero saber que fé é essa. O que é isso que este homem, ele não se dobra, este homem não se entristece, ele não se entrega, porque a fé de Paulo estava fundamentada em Cristo. Ainda que as portas se fecharam diante dele pelas mãos dos homens, a fé dele não estava nessa terra, a fé dele estava no Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Onde está fundamentada a sua fé? Onde está fundamentada a sua fé? Quem sabe você tem um chamado, mas você está pensando: eu vou morrer, eu não vou conseguir passar por esse momento de pandemia. Se Deus tem propósito, aguenta firme, você vai viver. Se Deus tem chamado, aguenta firme, vai cumprir na sua vida. Deus tinha propósito na vida de Paulo, e ainda que os principais dos sacerdotes intentaram matar, ainda que 40 homens intentaram por promessa, até mesmo uma greve de fome, uma promessa de fome, matar o apóstolo Paulo, Deus está com você, e pode levantar os homens, pode levantar o inferno, pode levantar a enfermidade, pode levantar até animais selvagens, como o apóstolo Paulo vai dizer, que enfrentou muitas bestas feras. Pode levantar tudo. Se Deus está com você, Ele tem promessa. Tu és vaso escolhido, vai cumprir na sua vida. Aleluia! Eles queriam saber acerca da fé de Paulo, no versículo 25 do capítulo 24 de Atos. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e tendo outra oportunidade te chamarei. Aquele governador, aquele procurador romano, aquele que comandava as legiões daquela região, aquele que era a última palavra no meio dos homens, aquele que tinha poder no meio dos homens, na terra, para mandar prender, para mandar matar, para mandar soltar, para mandar açoitar. O governador, agora diante do apóstolo Paulo, que tinha sido humilhado, com as roupas rasgadas, com as portas dos homens fechadas diante dele, agora Paulo começa a falar das promessas de Deus, Paulo começa a falar da justiça de Deus, Paulo começa a falar da temperança, Paulo começa a falar do juízo vindouro. E aquele homem, um líder que tinha poder na terra, estremeceu nas bases. Deixa eu falar algo para você. Não tem presidente, não tem juiz, não tem Supremo Tribunal Federal, não tem autoridade acima do nosso Deus. Ele é acima de tudo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Os seus pés, o seu trono, Ele sustenta o universo, Ele sustenta essa terra. Tudo está nas mãos dEle, nada está acima de Deus. Nada. Fica tranquilo, meu amado, você é vaso escolhido. Fica tranquilo, minha amada, você é vaso escolhida. Ainda que portas estão se fechando diante de você, confia no Senhor, aguarde nele. Você é vaso escolhida, é Ele que está trabalhando em teu favor, na sua vida e pela sua vida. Aquele homem ficou com medo. A Bíblia diz: Félix, amedrontado. Como que pode, irmãos, um prisioneiro amarrado amedrontar um governador, um procurador de Roma? Como que pode isso, irmãos? As coisas de Deus são sobrenaturais.
As coisas de Deus muitas vezes não é para ser entendida, é para ser crida, é para crer, é para quem tem fé, é para quem acredita, é para quem não se entrega, é para quem persevera, é para quem é vaso escolhido e sabe quem ele é no Senhor. E depois Paulo, por último, é levado diante de Festo, que entrou no lugar de Félix e do rei Agripa. E mais uma vez, Paulo, de cabeça erguida, ele fala a mesma coisa que ele falou para o tribuno Lísias. Ele fala do seu chamado em Cristo. Oh, maravilha de Deus! Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia! Capítulo 26, versículo 14. Glória a Deus! Glória a Deus! Paulo, mais uma vez, vai falar do seu chamado. Agora ele vai falar para o rei Agripa e para Festo, que entrou no lugar como procurador, como governador daquela região de Roma, no lugar de Félix. E esses dois, eles se reúnem, porque um só já não deu conta de Paulo. Agora veio o procurador romano, o governador romano e o rei da região da Galileia, do povo de Israel. Talvez eles chegaram diante de Paulo, tentando intimidá-lo. Opa, Félix saiu amedrontado. Lísias não pôde com ele. Agora vamos nós dois. Mas olha aqui, amados, o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 24, no versículo 24 de Atos dos Apóstolos. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo és o teu nome. Digno é o Senhor de ser adorado. Digno é o Senhor, Pai. Capítulo 26, amados, versículo 12 em diante, perdão. Olha o que a Bíblia diz. Paulo respondendo às perguntas de Festo e do rei Agripa, ele vai dizer assim: sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Versículo 14: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: sou eu a quem tu persegues. Aleluia. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas aos quais te aparecerei ainda. O que eu vejo aqui, amados? Paulo entendeu não só o que ele era, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia quem ele era, um vaso escolhido, mas ele também sabia o que ele estava fazendo. Lembra as duas perguntas do tribuno Lísias fez para ele? Lá no capítulo 21, ele perguntou: quem é ele e o que está fazendo? Para todo esse alvoroço acontecer nesta cidade. Sabe por que o mundo está alvoroçado? Porque ainda tem crente que sabe quem ele é. Porque ainda tem crente que sabe o que ele está fazendo nesta terra. Sabe o que Paulo estava fazendo, irmãos? Nesse capítulo 21 de Atos, versículo 14. Voltando um pouquinho. Quando a igreja tentou pará-lo, ali ainda em Cesareia, e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, como vaso escolhido, estava fazendo a vontade do Senhor. Então, quando nós sabemos quem nós somos e fazemos a vontade do Senhor, vivendo para a glória dele, sabemos o que nós estamos fazendo, e ainda que portas dos homens se fecham diante de nós, o Senhor, ele nos dá o escape. O Senhor, ele entra com o escape para todos nós. E quando nós sabemos e estamos no centro da vontade de Deus, irmãos,
nós alcançamos socorro e providência de Deus. Para encerrar, eu quero convidar o Ministério de Louvor para já estar posicionado, irmão Gabriel, irmã Stephanie. Atos 26, a partir do versículo 22. A Bíblia diz assim: mas, alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Versículo 23, isto é, que Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Amados, quando nós entendemos quem nós somos e o que estamos fazendo no centro da vontade do Senhor, ainda que os homens fechem as portas diante de nós, alcançamos de Deus o socorro e permanecemos testemunhando daquilo que Deus está fazendo e ainda vai fazer nas nossas vidas. E quando Paulo, quando ele estava dizendo isso, ele estava falando diante do rei Agripa e diante de Festo, o governador e o procurador romano, neste momento. A Bíblia diz que o rei Agripa vai dizer para ele assim no versículo 28, e disse Agripa a Paulo, por pouco me persuades a ser cristão. Por pouco me persuades a me fazer cristão. E Paulo disse no versículo 29, prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje estão me ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, é certo, estas cadeias. Sabe o que Paulo está dizendo? Tomara a Deus que assim como Ele abriu o meu entendimento, eu sei que eu sou o vaso escolhido, Ele abra também não só o seu, mas de todos quantos estão me ouvindo, grandes e pequenos, e sejam tal quanto eu sou, é certo, as cadeias. Meu Deus, olha a autoridade que Deus deu para este homem, irmãos. Aí quando você vê o versículo 32, vai terminar o capítulo 26 dizendo assim, e Agripa disse a Festo, bem podia soltar este homem, se ele não tivesse apelado para César. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Aqui eles já não queriam mais prender Paulo, eles queriam soltá-lo, mas como Paulo tinha apelado para César, ele tinha que ser levado a Roma mediante o seu apelo. Paulo pediu como cidadão romano para ser julgado em Roma. Amados, aí nós pensamos assim, Paulo ficou doido, Deus envia o socorro, Deus envia a liberdade e Paulo quer ir para Roma. Não, irmãos, Paulo vivia para a glória de Deus. Paulo não tinha medo, como eu preguei no começo, das tempestades que se formavam no horizonte. Paulo sabia quem ele era, e no momento destas prisões, sendo levado de cidade para cidade, de tribunal a tribunal, houve um momento quando ele estava sozinho naquela cela, lá ainda na cidade de Jerusalém, na fortaleza romana, na fortaleza Antônia. Deus vai visitá-lo e Deus vai falar com Paulo assim, não temas, Paulo, importa que de mim testifique, Paulo, em Roma. Deus falou com ele, Paulo, não se preocupa não, tu é vaso escolhido. Fechar as portas, não se preocupa não, eu vou abrir uma porta maior, você vai pregar em Roma. E Paulo entendeu isso, irmãos. E eu entendo aqui no final do capítulo 26 que às vezes algumas portas se fecham diante de nós, mas não se preocupe, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, portas maiores vão se abrir logo na frente. Uma porta muito maior para a pregação de Paulo se abriu, numa proporção maior. Em Roma, Paulo pôde escrever as 4 cartas da prisão, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta da alegria, né? A carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Então, meu amado, ainda que as portas estejam fechadas para você nesse momento, se você sabe quem você é do Senhor e o que você está fazendo, não se preocupe, Deus vai enviar socorro para a sua vida, Deus vai enviar providência para a sua vida. Mas assim como Paulo, quando o socorro vier, permaneça, como ele vai dizer no versículo 22 do capítulo 23, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grande,
não como a grandes, não dizendo nada mais do que está nos profetas e Moisés. Ele está falando da palavra de Deus. Ele não ia parar de pregar. Se coloque de pé neste momento. Feche os teus olhos, você que está em casa. Como eu disse, é uma pergunta. O que fazer quando enfrentamos momentos que as portas se fecham diante de nós? É entender que você é vaso escolhido. É saber quem você é saber que o que você está fazendo, é continuar no centro da vontade de Deus, é viver sempre para a glória de Deus, e a porta vai se abrir, e portas maiores vão se abrir diante de você. Continue, persevere, nesses momentos que estamos enfrentando tempos de crise, irmãos. Amados, nós temos diversos motivos que, talvez como Paulo dizer, não dá mais para mim. Não dá para a igreja continuar, nós não podemos nos reunir presencialmente. Como nós vamos fazer? Como a igreja vai caminhar? Como que a igreja vai caminhar em comunhão? Como que a igreja vai evangelizar? Como que vai ficar as finanças da igreja? Deus é Deus que sustenta, Deus é Deus que envia socorro, e nessa noite Ele está enviando socorro para a igreja dele, não só a Igreja Batista do Calvário, mas a igreja dele espalhada por toda a face da terra. Feche os teus olhos, faça assim com a sua mão. Eu quero orar para que Deus venha enviar um socorro para você. Eu quero orar para que Deus venha enviar, te alcançar com socorro, que o socorro de Deus, do versículo 22 de Atos 26, possa chegar na sua casa. Independente do momento que você enfrentar, Deus vai cumprir as promessas da sua vida. Amados, não foi só essas portas que fecharam, não. Depois Paulo, ele foi embarcado num navio adramantino, e ele foi levado de Cesareia para Roma. Todos nós sabemos, quando ele chegou na ilha, quando ele chegou em Creta, ali por Quinosso, Bom Portos, a Bíblia vai dizer que depois que eles saíram dessa ilha, bateu um pé de vento em Euraquilhão e quebrou o mastro central do navio. O navio ficou à deriva por vários dias. Todas as 275 pessoas no barco perdeu a esperança, mas o apóstolo Paulo não, porque ele sabia quem ele era e o que ele estava fazendo e para onde ele estava indo. E assim somos nós, quando nós sabemos quem nós somos e o que nós estamos fazendo, entendemos para onde nós estamos indo, e não tem porta que se feche diante de nós que o Senhor não possa abrir. Feche os teus olhos, eu quero orar pela sua vida. Enquanto o louvor vai estar cantando, você vai pôr sua mão no seu coração e você vai apresentar sua vida ao Senhor. Você vai falar quem é você. Se tem algo errado, confesse ao Senhor. Se você murmurou, fale com o Senhor. Se você reclamou do seu emprego, se você reclamou da sua família, se você reclamou do seu pastor, se você reclamou da sua igreja, se você reclamou do governo, se você reclamou da situação, fale com o Senhor, peça perdão agora. Porque ainda que as portas se fechem, quando você sabe quem você é, Deus vai enviar socorro para a sua vida. Comece a falar com o Senhor: Deus, eu falhei, mas agora eu sei quem eu sou. Vaso escolhido para o Senhor, com propósito, Pai, diante do Senhor. Me ajuda a prosseguir, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, com a sua mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Santo, 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 é o teu nome, Senhor. Aleluia! Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Aleluia! Aleluia! Diga ao Senhor: nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vida, enviando-te socorro, que o socorro de Deus alcance a sua casa, a sua família agora, em nome de Jesus. Coração, meu teu altar, quero
teu servo, que ouviu esta palavra, talvez como o apóstolo Paulo, algumas portas se fecharam diante dele. Mas ele é vaso escolhido, Deus. Escolhido para levar a tua palavra, para falar das tuas maravilhas, para falar que o Senhor tem feito grandes coisas em uma terra seca, que o Senhor tem trago vida em uma terra de morte, que o Senhor tem aberto portas impossíveis, diante de portas que os homens têm fechado diante de nós, que o Senhor tem aberto portas de honestidade, diante de portas de corrupção que se fecham diante de nós, que o Senhor tem trazido, Pai, saúde para aqueles que estão enfermos. Pai, então nessa hora, envia socorro, que o socorro do Senhor alcance o teu servo, que é vaso escolhido, que o socorro do Senhor alcance essa família, que o socorro do Senhor alcance a tua serva, que quem sabe chorou tanto essa semana, que quem sabe, Pai, de ontem para hoje, Pai, chorou tanto sem entender o que ela está passando, e diante dessa palavra, Pai, que ela venha entender, que o teu servo venha entender, que é vaso escolhido, que ainda que ele esteja lutando, o Senhor vai abrir uma grande porta diante da tua igreja, em nome de Jesus. E eu profetizo, portas se abrem diante dos teus servos, que portas se abram diante da tua igreja, que portas se abram diante do teu povo, que portas se abram, Pai, diante dos teus vasos escolhidos, em nome de Jesus. Cuida, Pai, de cada um dos teus servos, cuida, Pai, de cada família, alcança a tua igreja, Pai, com socorro, com cura, com refrigério, segundo esta palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Neste momento, eu quero te convidar a estender as mãos para cá, como nós gostamos de fazer. Nós vamos levantar um clamor por pedidos específicos. Tem alguns irmãos que pediu oração, que já chegou até nós, e Deus sabe daquilo que você está passando, Deus sabe o que você está enfrentando, mas que o Senhor venha entrar com providência em teu favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Deus, a tua igreja está de mãos estendidas, como vasos escolhidos, como homens e mulheres que vivem para a glória de Deus. Agora, Pai, estamos clamando, Pai, a começar, Senhor, pela nossa cidade, Pai, pelas autoridades, pelo prefeito Edinho, pelos deputados, Pai, pela Secretaria da Saúde, pela, Senhor, Vigilância Sanitária. Estamos clamando agora, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos hospitais, os enfermos. Vai alcançando agora, Pai, em nome de Jesus. Visita, Deus, com socorro, em nome de Jesus. Oramos, Pai, pelo país, pela vida do presidente, pela vida do Senado, do Congresso, STF. Trabalha ali, Senhor, faz uma limpeza, Senhor. Liberta aquele que está oprimido, Senhor. O corrupto, Pai, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha tirar, em nome de Jesus, Pai. Mas move as águas, Pai, sobre o Brasil, sobre o mundo. Varre, Pai, este vírus de enfermidade que tem ceifado tantas vidas, Pai, do mundo, Pai, do nosso país, da nossa cidade, do estado de Minas Gerais, do Espírito Santo, de cada estado do Brasil, em nome de Jesus. Pai, queremos orar também, Senhor, pelo pedido, Senhor, do Maurício, filho da irmã Cida Grupilo, lá de São Paulo. Ele está pedindo oração pelo amigo que está entubado, vai fazer hemodiálise. Visita agora, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe a situação, opera um milagre. Eu quero clamar pela vida da irmã Jaqueline, Pai. Ela entregou a vida dela para o Senhor, Pai, há pouco tempo, e eu tenho visto, Pai, o que o Senhor tem feito na vida da tua serva. Eu tenho visto, Pai, que o Senhor escolheu a tua filha como vaso de honra, como vaso escolhido. Visita ela agora, Senhor, o ânimo da tua serva, Deus, em nome de Jesus. Visita o marido, Pai, o Eric, abençoa, Pai. Deus, trabalha no casamento da tua filha, prospera, leva alegria, comunhão, fé, em nome de Jesus. E que os teus filhos, Pai, possam, Pai, receber a bênção de Deus nessa hora. Pai, oramos pela vida do José Adelmo, que pediu oração, pelo pastor, Pai, Dedé,
no sítio, Pai, do Fernando em Busque. Visita agora, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a situação que ele está enfrentando. O Senhor sabe o momento que ele está enfrentando. Visita este pastor, Pai, na situação que ele está enfrentando ali na sua cidade. Visita, Pai, José Adelmo. Visita ali, Senhor. Opera um milagre. Envia ali, Senhor. Alcança os teus filhos, Pai, com socorro de Deus, com socorro do céu, em nome de Jesus. Pela vida do Flávio, Pai, o teu servo, Senhor, que o Senhor curou, e o Senhor tem abençoado a vida da irmã Aline, Pai, que está pedindo oração pelo filho, Pai, o Arthur. Abençoa a vida do filho, Deus, está fazendo aniversário hoje, Pai, que o Senhor venha guardar a vida do Arthur, abençoar os sonhos e os projetos, em nome de Jesus, Pai. Continua, Pai, guardando o teu filho, continua concedendo ele, Pai, vários anos de vida na tua presença, Pai. Ah, Deus, os sonhos que ele tem, os projetos que ele tem, ah, Deus, visita ele, presenteia ele, Senhor, com o teu socorro, com o teu cuidado, Deus, e toda a sua família, o Bruno, Deus, a sogra do Bruno, nós temos orado. Visita agora, Senhor, em nome de Jesus, a vida do Abraão, Senhor, filho do evangelista, Pai Cícero, fez aniversário ontem também, Deus. Ah, Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, um jovem, Pai, tão temente ao Senhor, um jovem, Pai, ao qual nós podemos ver o brilho do teu Espírito na vida dele, é um vaso escolhido pelo Senhor. Abençoa o teu servo, Deus, abençoa o trabalho dele, Pai, que está em recesso, guarda o emprego, sustenta o teu filho, Deus. Ah, Deus, abre porta impossível para o teu servo, Deus, em nome de Jesus, Deus. Eu quero orar, Deus, pela vida da irmã Nalina, que fez aniversário também esta semana, a vida da Ana Cecília, Pai, a neta da tua serva. Abençoa os teus filhos que estão viajando, Pai, o irmão Augusto, a irmã Raniquele, o Pedro. Guarda essa família, Deus, de todo o mal, Pai, a vida da Roseane, Pai, o Rogério, primos, Pai, do irmão Elias, o diácono, Pai, lá de Goiânia. Visita os teus filhos, Pai. Eles têm assistido, cultuado conosco. O Senhor sabe, Pai, que ele é vaso escolhido. O Senhor sabe que ele é chamado, Deus. Mas tem momentos que portas, Pai, se fecham diante de nós. Mas ainda que o homem feche a porta diante dele, como na vida do apóstolo Paulo, o Senhor vai cumprir as promessas do Senhor, Pai, na vida do Rogério, na vida da esposa Rosiane, na vida dos filhos. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo a bênção de Deus sobre a vida do teu servo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, cada pedido de oração que foi colocado ali no grupo, Pai, de oração. Ah, Deus, o pedido da minha sogra, visita, Senhor, em nome de Jesus, com cura. Senhor, ah, o irmão do meu sogro, Pai, visita ele, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, opera um milagre, ainda que os médicos acham que não tem mais jeito, mas o Senhor é o Deus do impossível. Visita ali, Senhor, a família do amigo da irmã Karina, Pai, que faleceu. Visita, Pai, consolando, Pai, confortando, em nome de Jesus, Deus. O Senhor é soberano, Pai, e o Senhor é o único que pode nos confortar e nos consolar nestes momentos. Visita, Senhor, Pai, eu quero orar pelos idosos da nossa igreja. Visita cada um deles, Pai, guarda os teus filhos, aqueles que já foram vacinados, aqueles que não foram vacinados ainda, continua abençoando. Obrigado, Pai, pela vitória que o Senhor concedeu, Pai, ao Neilton, Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado. Joilton, Senhor, o irmão da irmã Edson, muito obrigado, Senhor, na vida, Senhor, do irmão Job. Muito obrigado, Senhor, o milagre que o Senhor operou na vida do teu filho. Muito obrigado pelo milagre na vida da mãe da irmã Amanda, a sogra do irmão Léo. Continua trabalhando, Deus, e nós vamos continuar anunciando as tuas maravilhas. Visita, Pai, agora toda a tua igreja, Pai, espalhada por toda a face da terra. A vida da Thelma, ali em Valadares, Pai, a Hebe, que tem assistido os cultos, Pai, abençoa os teus filhos. Pai, cada um que está assistindo agora, visita, Pai, com socorro, Pai, em nome de Jesus, e abençoa o teu povo, Deus. Assim nós oramos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu amado. Que você venha entender que em momentos em que as portas se fecham, nós precisamos saber quem nós somos e o que nós estamos fazendo. E não vai ser tempestades que se formam no horizonte que vai nos trazer medo e desespero, porque o Senhor é o nosso socorro, e é Ele que cuida dos seus, e é Ele que nos direciona, em nome de Jesus. Amados, antes de dar a bênção apostólica, só quero dar aqui alguns avisos. Esta semana eu liguei e falei na prefeitura. Eu estou fazendo parte
de um grupo da Associação de Pastores aqui de Rio Preto, pelo WhatsApp, e ali eles informam, né, e também eles se juntam para conversar na prefeitura, para pedir informações sobre os decretos que saem no Preto. E eu fui informado, parece que na quinta-feira, que foi liberado para estar fazendo atendimento individual na igreja. E também as lives para estar fazendo da igreja. Porém, nessa semana que nós estamos nela, encerrando, começando outra hoje, ainda é só até 3 pessoas na igreja, não poderia passar de 3. O decreto vai mudar a partir de amanhã, aí eu vou me informar para saber se vai poder fazer as lives com o Ministério de Louvor lá da igreja, que aí fica melhor, até com os meninos ajudando. Estou com saudade de estar com os meninos, né? Eu enviei um culto aí, de um dos nossos cultos aí no domingo para a igreja. Muitos irmãos mandaram mensagem: pastor, que saudade. Muitos irmãos: pastor, que vontade de voltar a adorar na igreja. Infelizmente ainda nós não temos notícia se quando vai poder reabrir os cultos presenciais. Mas você que precisa de um atendimento individual, presencial, individual, agende o seu horário. Nessa terça-feira eu vou voltar a fazer os plantões da igreja. Está aberto, eu conversei na prefeitura com a vigilância sanitária, eles falaram que realmente está liberado para os pastores, para a igreja, como serviço essencial, fazer esse atendimento individual, não culto presencial, irmãos, atendimento individual da igreja. Então na terça-feira, a partir das 3 horas, tem que ser até antes das 8 horas, então a partir das 3 horas eu vou estar na igreja. Já tem pessoas agendadas. Você que deseja conversar com o pastor, deseja fortalecer sua fé, uma palavra de ânimo, deseja uma oração presencial, eu vou estar na igreja e ali nós vamos estar fazendo atendimento individual. O culto ainda não. E os cultos, irmãs, a irmã Steph está perguntando como que vai ser. Na quinta-feira nós vamos fazer o culto por live. Se liberar mais de 8 pessoas, nós vamos fazer da igreja, com louvor, com som, transmitindo da igreja, que é melhor, né? E no domingo também faremos da igreja. Se não for permitido, eu vou continuar fazendo ainda essa semana daqui de casa. Mas aí eu vou informando a igreja aí no decorrer da semana, amém? Então o Ministério de Louvor fica de prontidão. Eles já estão lá bem agitados lá no grupo, falando que está com saudade de voltar a tocar, de voltar a cantar. Em breve nós vamos estar voltando, possivelmente essa semana. Então, na terça-feira, a partir das 3 horas, plantão na igreja. Marque o seu horário. Você que quer uma palavra, você que quer um atendimento individual, uma oração, um conselho, eu vou estar na igreja a partir das 3 horas. Se você quiser, eu vou estar atendendo lá esse plantão na terça-feira, a partir das 3 horas, lá na igreja, um atendimento individual. E na quinta-feira, o nosso culto pela live, ou daqui ou da igreja. E no domingo, mais uma vez às 7 horas, ou daqui ou lá da igreja, amém? Esses são os nossos avisos. Vamos continuar orando, em nome de Jesus. Vai passar esse momento, em nome de Jesus vai cessar esse momento. Em breve nós poderemos estar reunidos presencial na igreja, porque Deus nos une cada vez mais. Ainda que as portas estão fechadas para nos reunirmos presencial, Deus nos une cada vez mais. Vamos caminhar no Senhor, amém? Esses são os nossos avisos. Também, irmãos, quero dar um aviso aqui. Eu não gosto muito de falar, principalmente na internet, né, a live. Muitas pessoas estão vendo, mas é necessário falar, porque muitos irmãos estão perguntando: pastor, como que eu faço? Eu quero ofertar. Pastor, eu quero dizimar. Eu fiz um propósito para ofertar e dizimar. Na página da igreja tem aí a chave Pix, né? O código da chave Pix da igreja, a conta da igreja, para você fazer um Pix, uma transferência do seu dízimo ou da sua oferta. Ou na terça-feira, se você quiser levar na igreja presencialmente, eu estarei lá a partir das 3 horas, estaremos consagrando o seu dízimo e sua oferta e apresentando ao Senhor, amém? No mais, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe essa igreja maravilhosa, essa família Batista do Calvário, que está unida e avançando, batalhando, guerreando, perseverando, pregando a palavra do Senhor. Deus abençoe você que não é da nossa igreja, de outra cidade, daqui de Rio Preto, de outro estado, de outro país. Deus abençoe sua vida, que esteve conosco aqui juntos, cultuando ao Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar cantando O Teu Amor Não Falha, amém? Glória a Deus. E eu vou dar a bênção apostólica e logo após eu vou estar encerrando, cantando. Nós vamos estar cantando O Teu Amor Não Falha. O amor do Senhor não falha. Ainda que as portas se fechem, o amor do Senhor não falha. Faz assim com a sua mão. Quero dar a bênção apostólica e logo após você está liberado, ou para nos acompanhar nesse último louvor, ou para ir jantar ou fazer aquilo ao qual você quiser fazer, em nome de Jesus.
Agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. o amor de Deus, Assim seja. a comunhão e consolações do Espírito Santo, Assim seja. seja com toda a igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. A igreja diga: Amém. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado à minha família, minha esposa, meus filhos, a igreja. Estamos juntos no Senhor. Deus abençoe. Até breve, em nome de Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus.